Menos de 5 anos. Foi o tempo que bastou para uma das igrejas mais promissoras do cristianismo primitivo abandonar completamente a mensagem que a tinha libertado. Paulo plantou comunidades de fé em 4 cidades da Galácia. Quando voltou a ter notícias delas, descobriu que seus convertidos já adoravam outro evangelho. Não um evangelho diferente em detalhes, um evangelho oposto em essência. E o mais perturbador, eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Se você também crê em Jesus Cristo e gosta de documentários bíblicos como esse, assista até o final, se inscreva agora no canal e comente Amém. Pensa no cenário. Estamos por volta do ano 53 da era cristã. O apóstolo Paulo está em Éfeso ou talvez em Antioquia, dependendo de qual cronologia você aceita, quando mensageiros chegam com notícias da região da Galácia. As comunidades que ele fundou durante sua primeira viagem missionária, aproximadamente 4 anos antes, estão em colapso teológico. Não era um problema pequeno. Paulo tinha visitado pelo menos 4 cidades naquela região: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Juntas, essas comunidades provavelmente reuniam entre 300 e 500 convertidos, gente que tinha abandonado o paganismo, os templos locais, os festivais de fertilidade, para seguir o Deus de Israel através de Jesus Cristo. Gente que tinha arriscado relacionamentos familiares, posição social e até segurança física para abraçar uma fé nova. E agora estavam voltando atrás, não para o paganismo, para algo que Paulo considerava igualmente perigoso. Observa o que estava acontecendo naquelas congregações. Pregadores tinham chegado depois de Paulo partir. Eram judeus cristãos, provavelmente vindos de Jerusalém, ou pelo menos alegando autoridade de lá. Eles não negavam que Jesus era o Messias, não rejeitavam a ressurreição, não questionavam os milagres. O problema era mais sutil e por isso mais devastador. Esses pregadores ensinavam que a fé em Jesus não era suficiente. Para ser verdadeiramente salvo, diziam eles, você precisava também se tornar judeu. Isso significava circuncisão para os homens, observância das leis alimentares para todos, respeito rigoroso ao calendário de festas judaicas. O evangelho de Paulo, segundo esses mestres, estava incompleto. Jesus abria a porta, mas a lei de Moisés é que garantia a entrada. Parece uma diferença técnica. Era uma revolução completa. Considera o que Paulo tinha pregado originalmente aos Gálatas. Ele tinha apresentado um evangelho de graça radical. Você não consegue se salvar pelos seus esforços. Suas boas obras não impressionam Deus o suficiente. Sua obediência à lei, por mais sincera que seja, nunca será perfeita o bastante. A única esperança é confiar completamente no que Jesus fez na cruz. Sua morte paga pelos seus pecados. Sua ressurreição garante sua vida eterna. Você recebe isso como presente, não como pagamento. Os Gálatas tinham aceitado essa mensagem com entusiasmo extraordinário. Paulo lembra na carta que eles o receberam como se fosse um anjo, como se fosse o próprio Cristo. Ele tinha chegado doente naquela primeira visita, provavelmente com algum problema nos olhos que tornava sua aparência desagradável. Mesmo assim, os Gálatas não o desprezaram. Pelo contrário, teriam arrancado os próprios olhos para dar a ele se isso fosse possível. Esse nível de devoção, essa intensidade de amor, desapareceu. Os novos pregadores tinham conseguido convencer os Gálatas de que Paulo era um apóstolo de segunda categoria. Ele não tinha andado com Jesus durante o ministério terreno. Não tinha sido escolhido entre os 12 originais. Sua autoridade era derivada, não direta. E seu evangelho simplificado demais era prova de que ele estava tentando agradar pessoas em vez de agradar a Deus. Dimensiona o impacto dessa acusação. Na cultura antiga, a autoridade de um mestre determinava a validade do seu ensino. Se Paulo não tinha credenciais adequadas, sua mensagem podia ser descartada. Os Gálatas não precisavam rejeitar Jesus. Só precisavam complementar o evangelho incompleto de Paulo com as exigências corretas que os verdadeiros apóstolos ensinavam. Paulo ficou furioso. Não é exagero.
A carta aos Gálatas é o documento mais emocionalmente carregado de todo o Novo Testamento. Não há agradecimentos no início, algo que Paulo incluía em praticamente todas as outras cartas. Não há elogios à fé dos destinatários. Em vez disso, Paulo parte direto para a confrontação. Estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Ele chama os Gálatas de insensatos. Pergunta quem os enfeitiçou. Usa linguagem que beira o insulto em vários momentos. E no capítulo 5, faz um comentário tão agressivo sobre os pregadores da circuncisão que tradutores ao longo dos séculos tentaram suavizá-lo. Paulo sugere que, já que esses mestres estão tão interessados em cortar carne, deveriam ir até o fim e se castrar completamente. Esse não é o Paulo diplomático de outras cartas. Mas a raiva não era pessoal. Paulo estava vendo algo que poucos percebiam. A própria essência do cristianismo estava em jogo naquela disputa aparentemente menor sobre rituais judaicos. Pensa na lógica por trás da posição dos adversários de Paulo. Se a circuncisão é necessária para a salvação, então a obra de Cristo não é suficiente. Se guardar a lei completa o que a cruz começou, então a cruz não completou nada. Se você precisa adicionar suas obras à fé para ser aceito por Deus, então no final das contas é pelas obras que você é aceito. O evangelho da graça vira evangelho do mérito. Jesus deixa de ser salvador e vira facilitador. Ele abre caminho, mas você ainda precisa caminhar por conta própria. Ele paga parte da dívida, mas você precisa completar o pagamento. Ele faz o trabalho pesado, mas o acabamento fica por sua conta. Paulo viu que isso destruía tudo. Se qualquer contribuição humana é necessária para a salvação, então a salvação deixa de ser presente e vira negócio. Deixa de ser graça e vira dívida. Deixa de ser libertação e vira outro tipo de escravidão. Em vez de servir aos ídolos pagãos, os Gálatas passariam a servir a um sistema de regras impossíveis de cumprir perfeitamente. Trocariam um senhor por outro. A situação nas igrejas da Galácia revelava problemas que iam muito além de debates teológicos abstratos. A corrupção tinha dimensões práticas que afetavam o dia a dia das comunidades. Primeiro, havia a questão da divisão social. Os pregadores judaizantes criavam duas classes de cristãos. Os que se circuncidavam e guardavam a lei eram cristãos completos, de primeira categoria. Os que apenas criam em Jesus eram cristãos incompletos, tolerados, mas não totalmente aceitos. Imagina o efeito disso nas refeições comunitárias. Na igreja primitiva, as reuniões incluíam uma refeição compartilhada que culminava na celebração da ceia do Senhor. Era um momento de igualdade radical. Escravos e senhores comiam juntos. Judeus e gentios partilhavam o mesmo pão. Homens e mulheres participavam lado a lado. Paulo tinha declarado em Gálatas 3 que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Mas se as leis alimentares judaicas precisavam ser observadas, essa igualdade desmoronava. Comida preparada por gentios era impura. Carne comprada no mercado comum podia ter sido oferecida a ídolos. Utensílios usados por não-judeus contaminavam os alimentos. De repente, os cristãos judeus não podiam comer com os cristãos gentios, a menos que estes se convertessem completamente ao judaísmo. A mesa da comunhão virava a mesa da separação. Paulo conta na carta que esse problema tinha afetado até Pedro. Em Antioquia, antes da crise na Galácia, Pedro estava comendo livremente com os cristãos gentios. Quando chegaram emissários de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, Pedro se retraiu. Parou de comer com os gentios por medo do que os visitantes pensariam. A hipocrisia era tão visível que até Barnabé, parceiro de Paulo nas viagens missionárias, foi arrastado junto. Paulo confrontou Pedro publicamente. Esse episódio mostra que a corrupção não era problema exclusivo dos Gálatas. A tensão entre graça e lei, entre liberdade e ritual, atravessava todo o cristianismo primitivo. A diferença é que na Galácia a situação tinha atingido ponto crítico. Os convertidos gentios
estavam sendo pressionados de maneiras que hoje chamaríamos de manipulação espiritual. Considera as táticas dos pregadores judaizantes. Eles não chegavam atacando Paulo diretamente. Começavam elogiando o zelo dos Gálatas, sua disposição de aprender mais, sua abertura para ir além do básico. Quem não quer ser elogiado por buscar crescimento espiritual? Então, introduziam a ideia de que havia níveis de compromisso. O evangelho de Paulo era bom para iniciantes, mas cristãos maduros precisavam de mais. A circuncisão era sinal de dedicação séria. Guardar as festas judaicas mostrava reverência verdadeira. Observar as leis alimentares demonstrava disciplina santa. Era um evangelho de performance. Quanto mais você fazia, mais espiritual você era. Quanto mais regras guardava, mais perto de Deus chegava. Quanto mais rituais observava, mais segura estava sua salvação. O problema é que esse sistema nunca deixa você descansar. Se salvação depende parcialmente das suas obras, você nunca sabe se fez o suficiente. Sempre há mais uma regra para guardar, mais um ritual para observar, mais um esforço para fazer. A ansiedade substitui a paz. O medo substitui a confiança. A autoavaliação constante substitui o descanso na graça. Paulo conhecia isso pessoalmente. Antes de encontrar Cristo na estrada de Damasco, ele tinha sido o fariseu mais zeloso que se podia imaginar. Circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que a lei exige, irrepreensível. Se alguém podia se salvar por obras, era Paulo. E ele descobriu que não podia. Todo aquele esforço, toda aquela dedicação, todo aquele zelo tinha produzido um homem que perseguia os seguidores do Messias, pensando estar servindo a Deus. A religião de performance tinha transformado Paulo em inimigo de Deus, enquanto ele achava que era o maior aliado. Por isso a carta aos Gálatas é tão intensa. Paulo não estava defendendo uma teoria. Estava alertando os Gálatas sobre um caminho que ele mesmo tinha percorrido e que levava a lugar nenhum. Mas não era só teologia que estava em jogo. Observa os pecados práticos que Paulo menciona no capítulo 5. Ele lista obras da carne, que evidentemente estavam presentes nas comunidades gálatas, senão, não haveria razão para mencioná-las tão especificamente. A lista é perturbadora. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. 21 pecados específicos, alguns sexuais, alguns relacionais, alguns espirituais, alguns sociais. A comunidade que estava tão preocupada em guardar regras externas estava cheia de corrupção interna. Isso não é coincidência. A religião legalista produz 2 tipos de pessoas. Alguns se tornam orgulhosos porque conseguem manter as aparências. Outros se tornam desesperados porque sabem que não conseguem. E ambos os grupos, por motivos diferentes, acabam caindo em pecados que a graça genuína teria prevenido. Os orgulhosos pecam porque acham que já conquistaram posição suficiente com Deus para se permitir alguns deslizes. Os desesperados pecam porque, já que nunca vão ser bons o suficiente mesmo, não faz diferença tentar. Pensa nas contendas e dissensões mencionadas por Paulo. Numa comunidade onde seu valor espiritual depende do quanto você guarda a lei, comparação vira modo de vida. Quem jejua mais? Quem observa mais festas? Quem tem conhecimento mais profundo das Escrituras? Quem é mais rigoroso nas práticas alimentares? Competição espiritual é veneno para qualquer comunidade. Os Gálatas estavam se mordendo e devorando uns aos outros. Paulo usa essa linguagem animal de propósito. Eles tinham se tornado predadores em vez de irmãos, cada um tentando provar que era mais espiritual que o vizinho, cada um medindo a fé alheia pelo padrão das próprias conquistas. E no meio dessa competição religiosa, os pecados mais básicos floresciam.
A imoralidade sexual que Paulo menciona provavelmente tinha raízes na cultura pagã da região. A Galácia era território onde o culto à deusa Cibele tinha sido forte por séculos. Esse culto incluía prostituição ritual e práticas sexuais como forma de adoração. Muitos convertidos vinham desse ambiente e traziam hábitos difíceis de abandonar. Mas aqui está a ironia amarga. O legalismo não resolve problemas de imoralidade. Pelo contrário, frequentemente os intensifica. Quando a religião se torna lista de proibições, os desejos proibidos ficam mais atraentes. Quando a espiritualidade vira questão de aparência externa, a vida interna apodrece sem supervisão. Paulo não propõe mais regras como solução. Ele propõe o Espírito. Essa é a grande alternativa que a carta aos Gálatas oferece. Não é escolha entre legalismo e libertinagem. É escolha entre viver pela carne, seja essa carne expressa em pecados óbvios ou em religiosidade orgulhosa, e viver pelo Espírito. O fruto do Espírito que Paulo lista é o oposto exato das obras da carne. Amor contra inimizades, alegria contra inveja, paz contra contendas, paciência contra ira, benignidade contra egoísmo, bondade contra maldade, fidelidade contra traição, mansidão contra arrogância, domínio próprio contra libertinagem. Não são regras para guardar. São qualidades que crescem naturalmente quando você vive conectado à fonte certa. Mas os Gálatas não estavam entendendo isso. Eles queriam checklist. Queriam saber exatamente o que fazer e o que não fazer para garantir que estavam no caminho certo. Queriam certeza baseada em performance verificável, não fé baseada em promessa invisível. A feitiçaria mencionada na lista de pecados provavelmente indica que alguns Gálatas, frustrados com a incerteza da vida espiritual, estavam recorrendo a práticas mágicas para manipular o sobrenatural. Se Deus parecia distante, talvez espíritos menores fossem mais acessíveis. Se a salvação parecia incerta, talvez amuletos e encantamentos oferecessem proteção mais tangível. Dimensiona a confusão. Esses eram os mesmos convertidos que tinham recebido Paulo como anjo, que tinham crido na mensagem da cruz, que tinham experimentado o Espírito Santo de maneiras tão evidentes que Paulo podia apelar para essa experiência como prova. Gálatas 3 pergunta: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Eles sabiam a resposta. O Espírito tinha vindo quando creram, não quando se circuncidaram. Os milagres aconteceram pela fé, não pela observância de rituais. A transformação inicial foi obra da graça, não produto do esforço. Mas a memória é curta, quando a insegurança é grande. Os pregadores judaizantes ofereciam algo que a graça não oferece: controle. Com regras claras você sabe onde está. Com rituais definidos, você pode medir seu progresso. Com obras verificáveis, você tem evidência concreta do seu status espiritual. A graça exige que você solte o controle. Exige que você confie em algo que não pode ver, que descanse em uma obra que outro completou, que aceite um presente que não pode retribuir. Para personalidades controladoras, isso é quase insuportável. Paulo confronta essa mentalidade com a história de Abraão. Abraão foi declarado justo por Deus 430 anos antes de a lei ser dada no Sinai. Ele creu na promessa e isso lhe foi creditado como justiça. Não fez nada para merecer. Não cumpriu mandamentos porque ainda não existiam mandamentos para cumprir. Simplesmente confiou. Se Abraão, o pai da fé, foi justificado sem a lei, por que os filhos de Abraão precisariam da lei para ser justificados? A lógica é devastadora. Os pregadores judaizantes alegavam que estavam honrando a tradição de Abraão ao exigir circuncisão. Paulo demonstra que estavam traindo essa tradição. Abraão não foi abençoado por ser circuncidado. Foi circuncidado porque já tinha sido abençoado. O sinal veio depois da promessa, não antes. A marca externa confirmou a realidade interna que já existia. Inverter essa ordem destrói o Evangelho. Mas Paulo vai além. Ele argumenta que a lei nunca teve como propósito salvar ninguém.
A lei veio para revelar o pecado, não para curá-lo, para mostrar a doença, não para fornecer o remédio, para deixar claro que precisamos de ajuda externa, não para nos capacitar a nos ajudarmos. A lei é pedagogo, diz Paulo, usando o termo grego que se referia ao escravo que levava crianças até o professor. O pedagogo não ensinava, apenas conduzia. A lei conduz até Cristo. Chegando lá, sua função terminou. Mas os Gálatas queriam continuar andando de mãos dadas com o pedagogo, mesmo depois de terem chegado ao destino. A carta revela ainda outro problema nas comunidades gálatas. A questão do relacionamento com Paulo tinha azedado completamente. Paulo pergunta: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os Gálatas não apenas tinham mudado de teologia, tinham mudado de afeto. O homem que receberam como anjo agora era visto com suspeita. O apóstolo cuja pregação os libertou agora era considerado enganador ou incompetente. Isso acontece quando liderança espiritual é medida por popularidade em vez de fidelidade. Os pregadores judaizantes sabiam agradar. Diziam o que as pessoas queriam ouvir, ofereciam segurança através de regras claras, faziam os Gálatas se sentirem especiais por estarem avançando para níveis mais elevados de espiritualidade. Paulo oferecia algo mais difícil, verdade que confronta antes de consolar. A preferência por mestres que acariciam os ouvidos não é exclusividade dos Gálatas. Cada geração produz pregadores que percebem o que as multidões querem e entregam exatamente isso. E cada geração tem que decidir se prefere ser agradada ou transformada. Os Gálatas estavam escolhendo ser agradados. Paulo expressa sua angústia em termos maternais surpreendentes. Diz que está novamente em dores de parto até que Cristo seja formado neles. Ele já tinha passado pelo trabalho doloroso de ver aquelas comunidades nascerem. Agora precisava passar pelo mesmo sofrimento de novo, porque elas estavam abortando o Cristo que tinha começado a se formar nelas. Linguagem forte para a situação desesperadora. A carta termina com Paulo escrevendo as últimas linhas em letras grandes, provavelmente de próprio punho, em vez de usar o escriba que tinha redigido o resto. Era costume da época. O autor ditava a carta, mas assinava pessoalmente no final para autenticar. As letras grandes de Paulo podem indicar o problema de visão que ele menciona ter quando visitou a Galácia. Ou podem ser ênfase deliberada para garantir que a mensagem final fosse impossível de ignorar. Os que querem causar boa impressão exteriormente procuram obrigá-los a se circuncidar. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Essa é a motivação real que Paulo expõe. Os pregadores judaizantes não estavam preocupados com a espiritualidade dos Gálatas. Estavam preocupados com a própria reputação. Exigir circuncisão dos convertidos gentios os protegia de críticas vindas de judeus não cristãos. Se os gentios se tornassem judeus apropriados, a nova seita cristã ficava mais aceitável para a comunidade judaica mais ampla. Era cristianismo por conveniência política. A cruz era ofensa demais. Proclamar que o Messias tinha sido executado como criminoso pela própria liderança judaica gerava conflito inevitável. Mas se essa mensagem fosse suavizada, se os convertidos gentios fossem trazidos para dentro do judaísmo tradicional, a tensão diminuía. O evangelho de Paulo criava problemas. O evangelho dos judaizantes criava paz. Paz comprada ao preço da verdade. Paulo não estava disposto a pagar esse preço. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Essa declaração encapsula tudo o que a carta defendeu. A cruz é suficiente. Não precisa de complemento. Não requer adição. O que Jesus fez, basta. Qualquer tentativa de melhorar a cruz, de completar seu trabalho, de adicionar requisitos humanos à obra divina, insulta o sacrifício de Cristo e rouba dele a glória que lhe pertence. Os Gálatas precisavam decidir: cruz mais nada ou cruz mais obras, graça pura ou graça diluída, Cristo como Salvador completo ou Cristo como auxiliar parcial. Não havia meio termo,
Essa é a mensagem que atravessa os séculos e chega até nós. A tentação de transformar cristianismo em sistema de performance está sempre presente. Cada geração encontra suas próprias versões de circuncisão, seus próprios rituais que parecem necessários para a salvação verdadeira, suas próprias obras que precisam ser adicionadas à fé. Para alguns é frequência a cultos, para outros são práticas devocionais específicas, para outros ainda são posições políticas corretas ou causas sociais aprovadas. O objeto muda, a dinâmica permanece. Sempre há vozes oferecendo complementos para o Evangelho. Sempre há pregadores sugerindo que fé simples não é suficiente. Sempre há sistemas prometendo segurança através de checklist espiritual. E sempre há a carta aos Gálatas, lembrando que Cristo não precisa de nossa ajuda para salvar. Ele completou a obra. Disse, está consumado na cruz. Ressuscitou para provar que o pagamento foi aceito. Enviou o Espírito para habitar nos que creem. Prometeu voltar para buscar os que são seus. Não sobrou nada para você fazer exceto receber. Mas receber de mãos vazias é a coisa mais difícil do mundo para o coração humano. Queremos contribuir. Queremos merecer. Queremos poder olhar para nossa salvação e dizer que participamos dela, que não foi totalmente de graça. Esse desejo é a raiz de toda corrupção espiritual. Os Gálatas caíram nele. Igrejas ao longo da história caíram nele. Cada um de nós, em diferentes momentos, somos tentados a cair nele. A resposta permanece a mesma que Paulo deu há quase 2000 anos. Se você busca justificação pela lei, separou-se de Cristo. Caiu da graça. Mas se pelo Espírito você espera a justiça que vem da fé, então está no caminho certo. Não porque você é bom o suficiente, porque Ele é. A carta que Paulo escreveu em fúria e angústia para 4 pequenas comunidades no interior da Ásia Menor tornou-se fundamento para toda a discussão cristã sobre graça e obras. 15 séculos depois, um monge alemão chamado Martinho Lutero redescobriu Gálatas e ela o libertou do mesmo legalismo que tinha aprisionado os convertidos originais. A reforma protestante nasceu, em grande medida, da carta que Paulo escreveu para combater pregadores que queriam adicionar regras humanas ao presente divino. O documento permanece tão relevante hoje quanto era no primeiro século. Sempre que a Igreja esquece que salvação é pela graça mediante a fé, Gálatas está lá para lembrar. Sempre que cristãos começam a medir espiritualidade por performance, a carta confronta. Sempre que religião vira checklist em vez de relacionamento, Paulo ainda grita através do tempo: insensatos, quem os enfeitiçou?